capítulo 11, a partir do versículo 38. Evangelho de João, capítulo 11, a partir do verso de número 38, é um texto muito pregado, muito conhecido, mas eu creio que a palavra de Deus, ela se renova, e as verdades, elas são novas, elas se renovam, e elas trazem um novo impacto, uma nova inspiração, elas trazem ela vem com um bojo de uma nova revelação. Então eu creio que essa palavra de vida vai produzir o resultado para o qual do céu ela está sendo por Deus liberada nessa noite. A Bíblia diz que a palavra, ela produz o resultado para o qual é enviada. Então uma palavra enviada do céu sempre irá produzir um resultado que Deus já deliberou, projetou no seu reino. Diga amém. Evangelho de João, no capítulo 11, a partir do versículo de número 38. Jesus, pois, comovendo-se outra vez profundamente, foi ao sepulcro. Diga sepulcro. Era uma gruta e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Diga comigo assim: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já está morto há quase 4 dias. Em outras versões dizem, já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está em redor, é que assim falei, para que eles creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Diga comigo: Lázaro, vem para fora. Pai, que a tua palavra, que é vida, flua nas nossas vidas, trazendo, como disse, o resultado para o qual ela foi enviada. Que os textos aqui saltem dessas páginas e venham ao encontro das nossas vidas, produzindo um alto impacto, em nome de Jesus. Diga comigo assim: chamados para sair do túmulo. Vamos mais forte? Chamados para sair do túmulo. Eu vou contar até 3 e você vai dizer o mais forte que você puder. 1, 2, 3. Túmulo simboliza morte. Quando se olha para um túmulo no sentido literal, simboliza morte. O túmulo simboliza inoperância, um lugar onde você não realiza nada, um lugar onde você não tem mais a capacidade de operar, você se torna inoperante. Túmulo simboliza putrefação, lugar podre, fedido, fétido, lugar inabitável, ruim. Túmulo simboliza também silêncio, lugar de silêncio, o lugar onde não há mais vida, o lugar onde a morte impregnou. Túmulo simboliza o fim de uma história. O fim de uma história. Túmulo simboliza ausência de sonhos, estagnação e por aí vai. Chamados para sair do túmulo. Antes de começar, na realidade, aquilo que Deus colocou no meu coração para essa noite, eu quero que você grave algo da parte de Deus aí na tábua do seu coração. Nós produzimos o impacto que recebemos. Vamos dizer juntos? Nós produzimos o impacto que recebemos. Mais uma vez, nós produzimos o impacto que recebemos. Por que muita gente não consegue produzir impacto na vida das pessoas? Por que muita gente não consegue produzir impacto na vida da sua família? Por que muita gente não consegue produzir impacto na sociedade? Porque não foram ainda impactados. Eu irei produzir o impacto que antes eu recebi. Eu não tenho possibilidade nenhuma de produzir um impacto que eu não recebi. Vamos dizer juntos?
produzimos o impacto que recebemos. Todo causador de impacto, antes, tem que ser um recebedor dele. Toda pessoa que consegue se tornar alguém que causa impacto, um causador de impacto, antes ele tem que ser um recebedor dele, ou seja, o impacto que eu produzo na vida das pessoas é o impacto que eu recebi antes da parte de Deus. Eu tenho que ser o primeiro a ser impactado. Se você está entendendo, diga amém. Por isso não há como você impactar muita gente se você não for impactado. Por que muita gente um dia diz, eu quero ganhar o mundo inteiro para Jesus, e no outro dia ele é ganho pelo mundo que ele queria ganhar? Porque ele não foi impactado. E quando eu sou impactado, eu me torno um causador de impacto na vida das pessoas. Todo causador de impacto antes tem que ser o recebedor dele. Porque nós nunca iremos levar as pessoas a um nível que nós não fomos. Eu não posso levar alguém a um estágio que eu ainda não estou. Eu tenho que ser o primeiro a ser impactado. E quando eu olho para Lázaro, eu vejo alguém assim. Você vai ver nessa história tremenda da parte de Deus, que Lázaro foi o primeiro a ser impactado. E que o impacto de Deus na vida de Lázaro se multiplicou em um impacto poderoso na vida de muita gente. Se você crê, diga amém. Diga, Lázaro foi impactado e se tornou um causador de impacto. Olha para o seu irmão bem bonito, dá um sorriso se você ainda pode, e diga, você tem que ser o primeiro a ser impactado. Não se causa impacto sem receber um antes. Não se causa impacto sem antes ser impactado, irmãos. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 9. Veja alguém que causou impacto. E grande número dos judeus chegou a saber que ele estava ali. Afluíram, se ajuntaram. Não só por causa de Jesus, mas para verem quem? Vamos interagir para verem quem? Então as multidões não foram só por causa de Jesus. Eles foram também por causa de... Porque eles queriam ver o homem que morreu e ressuscitou, o homem que foi impactado. Você está entendendo comigo? Você só pode causar impacto se você primeiramente for impactado. Para verem a Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. A multidão foi ver Jesus e Lázaro, o homem que morreu e ressuscitou. A multidão foi, você vai entender, ver Jesus, também Lázaro, o homem que morreu e o homem que ressuscitou. Diga bem forte, eu tenho que ser o primeiro a ser impactado. Nós muitas vezes queremos que as pessoas sejam impactadas, mas nós temos que olhar para nós e perguntar, eu tenho sido impactado? Que nível de impacto eu tenho recebido para que eu produza na vida das pessoas? O impacto que eu produzo na vida das pessoas é o que eu recebi na minha. Se você quiser anotar, que lições nós podemos aprender acerca do chamado para sair do túmulo? A história de Lázaro todo mundo conhece. Eu não vou ficar aqui trocando 6 por meia dúzia, né? Vamos adiantar um pouco. Já conhece esse homem que morreu e ressuscitou. Mas o que de fato, que lições nós podemos aprender acerca do chamado para sairmos do túmulo? Lugar de inoperância, lugar de morte, lugar de frieza, lugar de estagnação, lugar onde não se realiza, lugar onde não se sonha, lugar onde não se vive, onde não há vida, ausência de vida. Primeiro, você tem que aprender, e eu, se você quer, acerca do chamado para sairmos do túmulo, Jesus se compadece dos que estão no túmulo. Jesus não está indiferente à sua dor. Diga para o seu irmão, Jesus não está indiferente à sua dor, às lutas que você passa, às dificuldades, às pelejas que você enfrenta.
João 11:38. Jesus, pois, comovendo-se outra vez profundamente, foi ao sepulcro. Era uma gruta e tinha uma pedra posta sobre ela. Olhe para o seu irmão e diga: Jesus não quer nos ver no túmulo. O túmulo não é o seu lugar. Você vai já entender por quê. Porque tem muita gente que está viva, mas já está no túmulo. O túmulo não é o seu lugar. Jesus não quer ver você no túmulo. Não acabou, querido. Ouça isso, não acabou. Não é o fim. A sua história ainda não terminou. Se você crê, diga amém. Vamos dizer juntos: não acabou. Não é o fim. A minha história ainda não acabou. Sabe, queridos, o decreto final da nossa história, a palavra final é a de Cristo, é a palavra de Deus. Não acabou, não é o fim, a sua história ainda não terminou. Jesus foi àquele túmulo para mudar aquele quadro, para transformar o cenário de morte. Qual era o cenário ali, queridos? De morte, de dor, de choro, de pranto. Esse era o cenário, mas Jesus foi ali para mudar. Sabe por quê? Não é o fim, não é o fim. Tem jeito sim, ainda não acabou. Você sabe qual foi o grande problema dos 10 espias? Eram 12 que foram espiar a terra em Números capítulo 13. Mas qual foi o problema dos 10? Eles declararam a sua derrota antes de lutar. Gigantes são maiores do que nós, e nós, diante deles, somos como gafanhotos, não temos condições de vencer. Eles declararam a derrota antes de lutar, e quantas vezes nós declaramos a derrota antes mesmo de lutar? Não tem jeito, não vai dar certo, não tem como, não vou conseguir, não tem jeito. Com Deus tem jeito sim, querido. Porque Deus é o Deus do impossível. Agindo Ele, quem impedirá? Não há quadro irreversível para Deus. Ele é um Deus de transformação, de mudança, de algo além, de algo maior, de algo infinitamente mais. E a Bíblia diz que aquele que começou em vós a boa obra é fiel para completá-la. Ele não é um Deus de obras inacabadas, é um Deus que começou e um Deus que conclui. Ele é o alfa, a primeira letra do alfabeto grego. Nele começou todas as coisas, começaram todas as coisas. E ele é o ômega, a última. Nele se finalizam todas as coisas. Nele se iniciou e nele se finalizam. Amém? Porque ele não é um Deus de obras inacabadas. Diga para o seu irmão: ainda não acabou. Diga mais forte: ainda não acabou. Primeira lição acerca do chamado para sairmos do túmulo é que Jesus se compadece daqueles que estão no túmulo. Eu não sei se você chegou aqui dentro de um túmulo ou se você conhece alguém que está. Mas eu quero te falar uma coisa. Jesus se compadece de você, porque muitas vezes nós somos mortos-vivos. Estamos dentro da igreja, mas já morremos faz tempo. Estamos como zumbis, uma carcaça por fora. E nenhuma maquiagem é eterna, irmãos. As maquiagens mais lindas, um dia elas acabam, elas passam. Ninguém consegue fingir o tempo todo. Vida de aparência tem prazo de validade curto. Diga para o seu irmão: vida de aparência tem prazo de validade curto. Um dia a maquiagem borra. Então não adianta, né? Por isso que Deus nos chamou para ser e não para parecer que somos. Ser sal, ser luz, ser e não para parecer que somos. Então de repente você pode estar assim, mas o Senhor está aqui se compadecendo de nós e dizendo para você que ainda não acabou. A minha avó, ela era uma pedagoga muito inteligente, muito inteligente. E ela tinha um hábito de todas as vezes que alguém estava filmando, ela ficava sorrindo sem parar, irmãos. Só mostrando os dentes direto.
Eu dizia: vovó, por que a senhora fica assim? Ela disse: porque eu tenho que ter uma boa imagem diante das filmagens. Mas, querido, rasgue o seu coração como cera hoje diante do Senhor e diga: eu me sinto dentro de um túmulo, mas eu preciso de uma mudança na minha vida, porque eu entendo que ainda não acabou e que o Senhor não decretou o fim dessa história. Aplauda Ele, que Ele é digno, Ele é Rei, Ele é Senhor e Ele se compadece de nós. Segunda lição: só sai do túmulo quem remove a pedra. Vamos dizer juntos? Só sai do túmulo quem remove a pedra. João 11:39, disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, porque está morto há quase 4 dias. Outra versão diz: já é de 4 dias. Já vou falar algo interessante sobre essa expressão. Diga assim: 4 dias. Diga mais forte: 4 dias. Segura aí: 4 dias. A pedra impedia a saída de Lázaro da morte para a vida. Aquela pedra, ela impedia a saída de Lázaro da morte para a vida. Mas eu quero te dar uma palavra: hoje é a noite da remoção das pedras. Eu vou repetir: hoje é a noite da remoção das pedras. Hoje é a noite da remoção das pedras. E eu não sei que pedra você tem que remover, mas hoje é a noite da remoção. Eu não sei o que está impedindo você de sair do túmulo. Remova essa pedra hoje, porque quando a pedra é removida, o Lázaro sai do túmulo. Diga comigo: quando a pedra é removida, o Lázaro sai do túmulo. O que morreu ou tem morrido em você, irmãos? Quantas vezes o nosso amor, né, por Deus, a nossa motivação em servi-lo, ela vai se apagando. O que morreu em você? O que precisa sair do túmulo? Eu quero te dar uma palavra tremenda, que não interessa o tempo de morte. Lázaro já era de quase 4 dias, ou de 4 dias. Você sabia que Marta, nesse texto, disse, quando você lê com calma, presta atenção nisso aqui. Eu falei que ia falar de uma palavra, de uma frase, de uma palavra: 4 dias. Dessa expressão: 4 dias. 4 dias. Essa expressão 4 dias, ela tem algo muito mais profundo do que nós imaginamos. Marta disse a Jesus para ficar longe da entrada do túmulo, uma vez que o cheiro de um corpo em decomposição seria algo terrível, né, irmãos? Mas ela ressaltou: o morto já é de 4 dias. Sabe, queridos, alguém talvez olhe para esse texto e diz: Jesus se atrasou. Por que Jesus não chegou antes? Há sempre algo profético na Bíblia, algo revelador e sobrenatural. A chegada de Jesus foi programada para que ele chegasse exatamente no 4º dia. Em qual dia? No 4º dia. Por quê? Porque um judeu só acreditava na ressurreição até o 3º dia. Dentro da cultura judaica, um judeu genuíno acreditava na ressurreição até o 3º dia. O 4º dia era algo absolutamente impossível, sobrenatural, poderoso. Deus está acima de qualquer limite. Ele é transcendente. Ele está além. Ele transcende. Ele é mais. Ele é infinito. Ele é glorioso. Ele não se sujeita a leis humanas, a leis naturais, porque Ele é infinitamente maior. A Ele glória. Para um judeu era até o 3º dia. E aqui era já quase o 4º dia, numa versão, e outra diz já é de 4 dias. Meu querido, não interessa se já estão dizendo para você que não tem mais jeito, que não há possibilidade. O tempo não limita o agir de Deus, o tempo não paralisa Deus, o tempo não impede Deus de agir. Você só precisa remover a pedra.
Diga para o seu irmão: o tempo não paralisa Deus. O tempo é o instrumento que Deus usa para me aperfeiçoar. O tempo é o instrumento que Deus usa para nos aperfeiçoar. O tempo não impede Deus de agir, não limita o agir de Deus. Remova a pedra. Sabe por quê? Diga comigo: remover a pedra é comigo, é conosco. Ressuscitar Lázaro é com Jesus. Tem coisas que nós precisamos fazer. Terceiro lugar, ver a glória de Deus é para quem crê. Só quem crê, irmão. O versículo 40, o que Jesus disse? Não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Marcos capítulo 9, 23, é o que ele disse Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Diga comigo: tudo é possível ao que crê. Creia, querido, não existe nada impossível para Deus. Nós conhecemos não vou dizer o nome dele, né, que está sendo gravado, é muito conhecido no Brasil. Eu conheci um homem de Deus de mais de 70 anos. Ele tem uma igreja com 10 mil discípulos, 10 mil. Ele já é um senhor. Mas num determinado momento da adolescência do seu filho, o seu filho andou por um caminho que não era o caminho caminho que Deus preparou. Ele tem 2 filhos. O mais novo sempre ficou com ele na igreja, sempre ajudou, sempre esteve junto. O mais velho se afastou de tudo, de todos. Todas as vezes que alguém chegava para ele e dizia: fulano, seu filho é uma bênção, mas o outro, ele disse: não, o meu sucessor será fulano. Mas ele está nisso, ele está distante, ele diz: não, o meu sucessor será fulano. Passaram-se muitos anos, irmãos. O filho mais novo se tornou-se pastor, ele deu uma igreja para ele, cresceram, prosperaram, avançaram. Irmãos, sabe quem é o sucessor dele hoje na igreja? Aquele mesmo que diziam que ele não tinha mais jeito. Sabe por quê? Deus pega as coisas que não são, meu irmão, para envergonhar e confundir aquelas que acham que são. Deus é assim. Deus não trafega na nossa órbita. Deus é sobrenatural. Aplauda o Senhor. Já aconteceu com você olhar para alguém e dizer: fulano tem tudo para ser, e não se tornar? Já aconteceu comigo muitas vezes. Você olhar e dizer: fulano aqui tem tudo para ser, e não se tornar. E você olhar para alguém e dizer: esse aqui não dá, não vai ser, e se tornar. Sabe por quê? Deus não trafega na nossa órbita. Deus é sobrenatural. Por isso, querido, não desista de acreditar numa mudança, numa transformação. Creia, não existe nada impossível para Deus. Acredite para ver, e não veja para acreditar. Acredite para ver, e não veja para acreditar. Eu só acredito se eu ver. Não. Romanos capítulo 4, 17, só a última parte de Romanos 4, 17, que diz assim: a saber, Deus vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem como se já fossem. Chama à existência as coisas que não existem como se já fossem. Ei, Deus do nada chama o tudo, e do pouco o muito. Ele chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Creia, nada limita uma pessoa de fé. Vamos dizer juntos: nada limita uma pessoa de fé. Mais uma vez: nada limita uma pessoa de fé. Por que falar isso em um culto de libertação? Porque muitas vezes nós estamos aprisionados nos túmulos. Nós estamos presos, paralisados, inertes. O seu Lázaro pode até ter morrido,
mas uma palavra de Jesus chama ele para a vida. Você só precisa acreditar. Pode até ter morrido, podem até estar dizendo que já cheira mal, que já é de 4 dias, mas uma palavra de Cristo muda todo o quadro, toda a tua história. Quarto lugar, o chamado de Jesus ressuscitou Lázaro. Diga assim: o chamado de Jesus ressuscitou Lázaro. João 11, 41 e 42, tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está em redor, é que assim falei, para que eles creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu, porque estivera morto, ligado os pés e as mãos, com faixas, e seu rosto envolto num lenço. Disse Jesus: desligai-o, deixai-o ir. Ouça Jesus, querido, chamando o que morreu em você hoje. Eu vou repetir: ouça Jesus chamando o que morreu em você hoje. O que você já desistiu, já entregou os pontos. O que a olhos naturais é impossível. Lucas 1:37, para Deus nada é impossível. Ouça ele dizer: Lázaro, vem para fora. Ouça ele dizer: Lázaro, vem para fora. Nós estamos vivendo um tempo de reconstrução de muitas coisas. E eu estava precisando de algumas coisas para minha casa, né? Que nós vamos mudar, vamos ver algumas coisas. E esses dias a minha irmã, ela foi embora, já mora em Brasília. Ela saiu rapidamente, foi. O marido dela trabalha no Senado, aposentado, e foi chamaram ele mais uma vez agora para uma situação lá, e ele está sendo recontratado. E ela foi. E ela me mandou uma mensagem assim: tu não quer comprar esse ar-condicionado, não? Eu falei: não quero comprar. Agora não, depois. Ela falou: estava pensando aqui, está faltando o que na tua casa? Eu digo: tudo. Me compra essas coisas. Eu falei: guarda, mais na frente. Ela disse: não dá para esperar. Eu digo: então não dá para comprar. Vamos ver o que Deus vai fazer. E a minha irmã é evangélica, né? E aí toda a minha família é, queridos, ganhei todos, minha mãe, todos são evangélicos, todos, de igrejas diferentes, mas todos são evangélicos há muitos anos. Meu irmão já tem casou com uma menina que foi nossa discípula, meu irmão é da Ibansol. E aí o que acontece? Ela disse assim: não, meu irmão, eu vou te doar toda a mobília. Aplauda o Senhor bem forte, querido. Toda, irmãos. Porque a outra ela já tinha vendido, aqui estava lá, né? Mas era uma benção. Geladeira, fogão, armário, guarda-roupa, camas, cadeiras, muitas coisas. Então Deus realmente nos surpreende. Deus faz brotar de onde nós menos esperamos. Eu não planejei, eu não calculei. Eu disse assim: quando a minha irmã viajar, eu nem me lembrei que ela ia embora. Eu lembrei porque ela me mandou uma mensagem: eu estou indo embora. Aí eu digo: então Deus ele vai fazer assim na tua vida, querido. De onde você menos esperar, o Senhor vai trazer o sopro da mudança. O Senhor vai trazer o sopro da renovação. O Senhor vai trazer o sopro da transformação. O sopro do milagre. Deus vai fazer na tua vida. Por último, a pastora gosta muito daquele processador que é eu não sei explicar, que é tipo um liquidificador que faz um monte de coisa, né? Tritura, nós tínhamos nós usamos na igreja que nós éramos até gastar, irmãos. Fazendo evento, usou tanto que ele fazia assim, aí pifou. Aí minha mãe foi almoçar hoje comigo, aí eu disse: o que é isso aí, mãe? Ela falou: isso aqui é porque eu não sei dizer o nome, né, direito, né? Processador. E aí eu não uso. Toma aí para vocês. Foi a última agora que veio. Porque Deus ele nos surpreende. É um processador, ele quebra gelo, ele faz muitas coisas. Eu não entendo muito, mas faz. Então Deus é fiel. Diga glória a Deus.
Talvez você diga, pastor, isso para mim é tão pequeno, irmãos. Gigante é gigante para quem enfrenta. Nunca olhe para a dor do seu irmão e diga que é pequeno, sabe por quê? Gigante só muda de endereço, mas gigante é gigante para quem enfrenta. O sapato só vai doer no pé de quem calça. Ela não vai calçar um sapato e eu vou sentir a dor. Vai doer no pé de quem? De quem calça. Cada um sabe as lutas que enfrenta, o nível de gigante que está enfrentando. Porém, nenhum gigante é maior do que a promessa. Mas nós temos a mania de olhar para o gigante do outro e dizer, ah, que bobagem. Não, gigante é gigante para quem enfrenta. Mas em todas as coisas somos mais do que vencedores. Nenhum gigante é maior do que a promessa, mas é um gigante. Gigante bom é gigante morto. Aplauda o Senhor bem forte. Lázaro, vem para fora. Que frase tremenda. Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem para fora. Deixa o seu Lázaro vir para fora hoje, querido. Porque Deus tem um Lázaro para ressuscitar. E por último, precisamos nos desligar do que nos prendia no túmulo. Nos desligar do que nos prendia no túmulo. Nos desligar do que nos prendia no túmulo. Tem gente que até quer sair do túmulo, mas não se desliga. Diga comigo, desligar do que nos prendia no túmulo. João 11:44 diz o quê? Saiu o que estivera morto, ligado os pés e as mãos com faixas e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus, desligai-o, deixai-o o quê? E depois de ressuscitar Lázaro teve que se desligar, ser desatado do que o prendia no túmulo. Depois de receber a ressurreição do Lázaro, você precisa se desligar. Hoje você será desatado para viver livremente o que Deus tem para a sua vida. Hoje você será desatado para viver livremente o que Deus tem para a sua vida. Pés desatados apontam para um caminhar na rota que Deus traçou para a sua vida. Os pés de Lázaro foram desatados. Pés desatados apontam para uma liberdade, uma libertação, de um caminhar pronto para viver o que Deus traçou para a minha vida. Mãos desatadas apontam para um trabalhar de Deus como nunca. Irmãos, eu tenho uma mensagem sobre a cura do homem da mão ressequida, e eu falo só de relacionamentos. Quando você vai apertar a mão de alguém, você usa, claro, a tua mão. Mãos apontam para relacionamentos. Então, Deus, as mãos desatadas apontam para relacionamentos saudáveis. Diga, relacionamentos saudáveis, irmãos. Coisa boa é um relacionamento saudável. Coisa boa é um relacionamento saudável. Rosto desatado, uma visão clara do lindo projeto de Deus para a sua vida. Uma visão nítida do lindo projeto de Deus para a sua vida. Se desligue do que prende você no túmulo hoje, meu irmão. Isaías 58:6. Acaso não é esse jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixe livres os oprimidos, e despedaces todo o jugo. Lázaro foi desligado para viver uma nova oportunidade. Diga para o seu irmão, Lázaro foi desligado para viver uma nova oportunidade, uma nova chance. Deus é um Deus de chances, irmãos. Deus é um Deus de oportunidades. Aproveite hoje. Vamos dizer juntos, Deus é um Deus de chances, de oportunidades. Então aproveite hoje. E a conclusão dessa breve mensagem: ouça o chamado para sair do túmulo hoje e saia para uma nova oportunidade. Fica de pé, querido. Feche os teus olhos. Aplauda o Senhor, Ele é bom.